Este é o penúltimo exercício da nossa aula 10. Estamos quase no fim, calma lá, está quase acabando. Então esse vai ser o exercício 13, né? Resolução do exercício 13 da aula 10 de Física 1, tá? Se você tem a apostila, versão 1 do nosso curso, dá uma conferida lá na aula 10, né? No exercício 13, para você poder acompanhar a leitura do exercício, beleza? Então vamos lá. No exercício 13 diz o seguinte, ó, o tubo de Pitot tem sido apontado como um dos possíveis responsáveis pelo acidente do voo 447 da Air France. Tubos de Pitot são instrumentos utilizados para medir a velocidade dos aviões. O seu funcionamento se baseia principalmente na medida da pressão provocada pelo ar no interior de um tubo em U, que contém um líquido de densidade conhecida como mostra a figura, tá? Conforme o avião aumenta a sua velocidade, a pressão total, né, ver figura, aumenta e empurra a coluna de líquido no interior do tubo. Sobre a pressão total registrada no tubo de Pitot, é correto afirmar que ela... Então, o que a gente pode dizer sobre o tubo de Pitot é o seguinte, ó. Nesse caso, temos que ter em mente o seguinte: a pressão de um líquido depende apenas de sua densidade, da diferença de altura em que ele se encontra dentro do tubo e da aceleração da gravidade local, tá certo? Então, se a gente ler as opções aí, a única opção que corresponde a tudo que a gente disse, no caso aí, deve ser a letra E. Né? Na letra E você percebe aí, ó, depende da densidade do líquido, da diferença de altura h, do líquido no interior do tubo em U e da aceleração da gravidade, tá certo? Por quê? Porque se você não entendeu o desenho é mais ou menos isso aqui, ó. Você tem esse tubo em U, certo? Você tem esse tubo, deixa eu tentar desenhar aqui com o meu mal de Parkinson. Beleza? E ele vai ser acoplado a uma outra câmara, né? Então você tem essa câmara que passa por aqui, você tem essa que vai fechar aqui. Beleza? E aí, ó, o que acontece? Você vai ter, ó, um orifíciozinho aqui e um orifíciozinho aqui, certo? O ar, ele vai... Dentro desse tubo você tem um líquido, certo? Esse líquido aqui. Estou reproduzindo o desenho que está aí dentro, que está aí que vocês estão vendo, beleza? E aí o que ele diz é o seguinte, ó, você vai ter um fluxo de ar. Esse fluxo de ar ele vai entrar por aqui e você tem um outro fluxo de ar que entra por aqui, certo? Então você tem um controle de altura, né? Você tem um controle de altura nesse sentido, certo? Você tem um controle de altura nesse sentido. A pressão, a diferença da pressão atmosférica do ar que entra, ele vai modificar. Você tem a diferença de pressão atmosférica aqui dessa região para essa região, certo? Dessas duas regiões para essa região, né? Porque você tem um ar que entra por aqui e isso é equilibrado pelo ar que entra pela essa outra região, beleza? Então você sempre vai ter essa diferença de altura. É essa diferença de altura que vai determinar a velocidade do avião, porque você tem um ar que entra mais rápido por aqui do que o ar que entra por aqui, beleza? Então, ó, a pressão total no tubo de Pitot, ela vai depender da densidade desse líquido, certo? Da densidade desse líquido, da diferença de altura H, esse garotão aqui, e do líquido interior no tubo em U, certo? E da aceleração da gravidade, beleza? Por isso que a resposta aí nesse caso vai ser a letra E apenas. As outras opções, elas desmentem essa afirmação, ok? Sempre tem um detalhezinho diferente, beleza? Perguntas, dúvidas, curiosidades? Deixa aí no seu comentário. Não se esqueça de inscrever no canal, de curtir o vídeo e de compartilhá-lo com um colega que não assistiu ainda, beleza? Então, muito obrigado pela atenção, obrigado pela paciência aí
Tchau.